Você tá aproveitando a vida ou você tá tolerando a vida? Hoje eu começo esse podcast questionando isso pra você. Se você tá tolerando ou aproveitando a vida? Pois é. Seja bem-vinda, primeiramente, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, todo mundo aqui a mais um podcast. E hoje eu resolvi fazer esse questionamento para você, porque hoje eu acabei pensando, pode ser que no dia que você veja, né, que você ouça esse podcast, não seja o mesmo dia, provavelmente não vai ser o mesmo dia que isso aconteceu. Mas o que acontece é que hoje, sim, eu tive uma reflexão. O que eu mais gosto do podcast é isso, né? Porque, assim, pelo fato de ser muito simples de fazer pra mim, eu coloco o microfone, acoplo com o gravador do celular e eu saio falando. Não preciso pensar em organizar minha mesa, não preciso pensar em passar maquiagem. Então é muito simples. Então o que acontece é que as ideias fluem na minha cabeça no momento que eu penso elas. E você tem acesso a uma informação muito mais fluida, com a energia realmente do momento, de quando eu tava pensando. Então, o que acontece, né, é o seguinte, eu tava pensando, tava refletindo hoje sobre isso. Foi uma reflexão meio que involuntária. Eu tava sentada na minha poltrona depois do almoço, parei pra apreciar meu chocolate favorito. E aí, nesse momento de apreciação, eu comecei a lembrar de uma coisa, da época que eu estudava no ensino médio, no ensino fundamental, eu acho, na sexta série, me veio essa lembrança. E uma lembrança muito forte era dos professores. Eu comecei a me lembrar. E assim, foi uma lembrança que trouxe outra lembrança, que trouxe outra lembrança, foi uma cadeia de lembranças, assim, dos professores. E aí me veio uma lembrança do rosto de cada um deles. E era, na minha cabeça, era como se cada um deles tivesse alguma coisa, todos eram diferentes, mas todos eles tinham uma característica em comum, que na época eu percebia, eu não conseguia distinguir o que era. E aí hoje me veio com clareza o que era. Eu comecei a lembrar, tipo, nossa, professor tal, professor Carlos, de biologia, de ciências, né? Ainda não era nem biologia. Professora Vânia, professor, sei lá, todos os professores que eu tive. E aí cada um eu fui lembrando que todos eles tinham uma coisa, não era meio na feição, assim. Na feição, que eu quero dizer, no rosto deles, mas além do rosto, sabe? Era uma vibração que eu acho que eu sentia na época. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu sentia essa vibração, eu conseguia perceber isso no rosto deles, no olhar de cada um deles, mas na época, por conta de uma questão de maturidade, de idade, de percepção de mundo, eu não conseguia decifrar o que era essa característica em comum, sabe? É como se fosse, sabe, pessoas, irmãos, que às vezes a gente olha e aí, assim, irmãos podem parecer diferentes, mas eles têm traços em comuns. Né? Aí, assim, você olha, às vezes você nem sabe, de repente você encontra pessoas que são irmãos, você não sabe que aquela pessoa é irmã daquela outra pessoa que você conhece, mas tem algo ali naquela pessoa que te lembra alguém, sabe? E aí era esse traço, só que eles não eram irmãos. Então era um traço emocional que eu estava observando naquelas pessoas. Eu tenho muita facilidade de perceber, interpretar a vibração emocional, assim, nas pessoas, de interpretar como elas estão se sentindo, o que elas estão pensando, até às vezes, através da feição delas. Eu tenho muita facilidade disso. E aí, só que na época eu não conseguia, acho que eu não conseguia traduzir isso. E aí hoje me veio com clareza isso. Essa percepção que eu tenho, né, que eu tinha sobre eles, que todos eles carregavam algo na feição, um sentimento na feição deles, e eu não percebi o que era na época, eu não conseguia identificar, e hoje fui analisando um por um, assim, de várias épocas da minha vida, e todos eles tinham isso, que era resignação. Resignação. E aí me veio essa palavra na minha cabeça, às vezes eu tenho muito disso. Me veio uma palavra, nem eu às vezes sei conscientemente o que significa a palavra, mas eu entendo que aquela palavra cabe ali. Sempre foi assim, eu sempre fui muito intuitiva, eu sempre deixei a minha intuição fluir, a minha parte mais ampla me conduzir de alguma forma. Hoje em dia eu tenho clareza disso, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre falei, era uma frase assim, na minha vida, que eu sempre falei, eu não sei porque eu sei disso, mas eu sei que eu sei. Eu sempre falei isso a vida inteira, todo mundo que me conhece
alguma vez na vida já deve ter ouvido eu falar isso. Eu não faço ideia porque que eu sei disso, mas eu sei que eu sei. Eu sei que isso significa isso, é em inglês mesmo, eu sei que tem palavras que significam tal coisa, eu sei que, eu entendi o que a pessoa disse, mas eu não faço ideia porque eu nunca estudei aquilo, mas eu tenho certeza que é aquilo. E aí, resignação. Me veio essa palavra na cabeça, é resignação. Eu falei, é resignação. E eu nem sabia, eu fui olhar no dicionário agora, o real significado de resignação, porque eu entendia que o que eu tava vendo no semblante deles era resignação, que na minha cabeça veio como tolerância, já vou chegar onde a gente quer, mas eu não entendi o que era, de que resignação significa. Aí eu fui olhar no dicionário e realmente tem sentido o que eu tava achando. Pra mim, resignar é você tolerar algo, né? E aí no dicionário tá explicando que é submissão à vontade de alguém ou ao destino. Ou seja, quando eu tô resignada, eu tô fazendo algo que eu não quero, sabe? Eu tô tolerando. Eu não quero fazer isso. Mas, porque eu preciso fazer isso, eu sou obrigada a fazer isso por alguma razão externa, que eu preciso pagar minhas contas, porque eu preciso dar satisfação para as outras pessoas, por N razões, as quais eu entendo que eu sou resignada a fazer aquilo. Eu não quero. Mas eu sou obrigada a fazer isso. Eu tô presa nessa circunstância que eu não tenho controle e por isso eu tô aqui, mas por mim eu não estaria. E era essa a sensação que eu tinha quando eu olhava para todos os professores. E foi essa, quando eu olhei, né, eu lembrei de cada um deles assim, era essa a feição, sabe? Esse traço na feição de cada um deles que eu consegui perceber isso. Uma feição de resignação, uma vibração que acaba se transformando numa característica facial, no caso uma feição, né? De resignação, de tolerância. E aí me veio esse questionamento, né? Essa reflexão para trazer para você aqui, que é se você tá tolerando, tá resignando, né? Tá sendo resignado, tolerando a sua realidade, a sua vida, ou você tá aproveitando a vida, porque uma coisa muito importante é a gente, né, todo mundo, por mais que você planeje o seu futuro, a única coisa que você tem é o momento presente. É o momento presente. Eu tô vivendo aqui agora, eu tô gravando esse vídeo e eu tenho duas escolhas. Fazer isso porque eu quero ou porque eu preciso dar obrigação para alguém, porque eu preciso dar satisfação para alguém, porque eu preciso gravar vídeo, porque eu preciso alimentar o canal no YouTube. E eu tô fazendo isso. Eu tô gravando esse vídeo aqui agora e eu falar isso até me faz sorrir. Porque eu tô fazendo isso porque eu quero, porque eu tô aproveitando a vida. Porque isso pra mim é bom, porque isso pra mim é gostoso, porque isso pra mim me faz bem. Eu não tô fazendo isso por nenhuma outra razão que não seja porque me faz bem, entende? Então, essa que é a questão. Nesse momento, eu tô fazendo isso justamente, já gravei vídeo aqui no canal por resignação, já gravei vídeo aqui no canal por resignação. E assim, porque eu entendia que eu comecei a fazer esse canal no YouTube e por isso eu tinha a obrigação com as pessoas, com o canal, por conta de métricas do YouTube, de gravar e colocar aqui ainda quando eu não estava inspirada para fazer. E aí eu estava fazendo por resignação, eu estava tolerando a vida, eu estava deixando a única coisa que eu tenho, que é o momento presente, que eu tenho agora. Esse segundo agora que eu tô falando com você, é tudo que eu tenho. Tem uma frase que diz, eu não lembro a frase, eu acho que é assim mais ou menos, cada segundo que passa e é tudo que me resta. E eu desperdiço o tempo como se ele fosse infinito. É interessante isso, né? Cada segundo que passa é tudo o que me resta. Ou seja, esse único segundo é tudo que eu tenho agora, o agora. E eu desperdiço o tempo como se ele fosse infinito. Então, tem essa frase, eu lembro que eu tava falando antes, mas a ideia do podcast aqui é ser uma coisa leve e natural, assim, fluir realmente, sabe? Praticamente sem edição. Então, eu só tenho esse momento, então eu posso escolher estar resignada, estar fazendo por obrigação, porque eu tenho que cumprir protocolo com alguém, que era o que os professores faziam, eles odiavam praticamente o que eles estavam fazendo. Não tô dizendo que eles odiavam dar aula, mas assim, a sensação, a percepção do que eu tinha, isso uma menina de 12 anos que eu tô dizendo, tô falando de 6ª série, tô falando de 5ª série. Eu tô lembrando, a minha lembrança, né, que eu tive foi de professores do ensino fundamental. E todas as memórias que eu tenho deles era a mesma traço emocional.
de resignação. Então, o que estava acontecendo ali? Não estou dizendo que eles odiavam, provavelmente eles gostavam de dar aula. Eles devem ter escolhido aquela profissão porque eles amavam fazer isso, ou não sei por qual motivo. Mas, assim, a sensação que a gente tinha é que cada momento que eles estavam ali, eles estavam tolerando. Que a gente não, né? Não posso falar pelas outras pessoas. Mas como eu percebi, e a memória que eu tenho do rosto de cada um deles, não é nenhuma questão, assim, na época, para você entender, eu não estava raciocinando naquela época, julgando, nossa, eles estão tolerando aqui. Não. Naquele momento que eu estava vivendo, eu lembro que eu tinha isso na minha mente, que parecia que eles tinham um traço em comum, mas eu não conseguia identificar o que era. Hoje, eu consegui chegar na conclusão o que era esse traço em comum que eu percebia em cada um deles. A resignação, de estar tolerando a vida, tá? E aí você pode chegar no pensamento, Aline, mas a pessoa faz isso porque ela é obrigada, ela tem contas a pagar, ela tem situações ali que ela precisa fazer isso, que ela... Enfim. Então, o que acontece? De acordo com a crença de cada um, sim, se a pessoa acredita que... Porque é tudo uma crença, tá? O objetivo do podcast é realmente te ajudar a pensar fora da caixa. Tudo que a gente vive aqui nesse ambiente, nessa realidade espaço-tempo, são crenças. A crença que você acredita que o seu dinheiro vem do seu trabalho é sua crença, tá? A crença que você acredita que você tem que fazer algo que você odeia para você receber dinheiro é uma crença, tá? Você cria a sua realidade. Então, se está sendo duro, difícil, doloroso para você, a forma que o dinheiro flui para sua realidade é porque você está criando dessa forma, entendeu? Então, assim, se está acontecendo dessa forma, porque você está criando. Existem coisas que você acredita que fazem com que essa realidade seja um reflexo dessas coisas com que você acredita. Entende? A crença que você acredita que você precisa justificar a sua existência através do esforço e do trabalho, também é uma crença. Tudo, basicamente tudo. Quando a gente fala que eu crio a minha realidade, quando você entende, começa a estudar a lei da atração e entende, eu crio a minha realidade. Eu estou falando de tudo. Tudo o que a gente acredita que é conceito. São conceitos que foram estruturados na sociedade. É verdade? Só porque você acredita é verdade. Se você parar de acreditar, para de ser verdade. Tá bom? Então, assim, é realmente para você sair da caixa. Porque quanto mais você sai da caixa, quanto mais você para de aceitar como verdade tudo isso que você acredita, mais a sua realidade muda. Quanto mais você aceita que é tudo desse jeito, que é assim mesmo, se resigna a aceitar que não tem solução, que é assim mesmo, que você é obrigado, mas todo mundo tá fazendo igual. Quanto mais você olha pra fora e vê que tá todo mundo fazendo igual e aceita porque as outras pessoas estão fazendo igual, você tem que fazer da mesma forma, mais você cria mais do mesmo. Tá todo mundo sofrendo, então também tem que sofrer? Não, tá? É sempre uma escolha de pensar diferente. Pode ser que a vida possa ser mais leve. E aí eu começo a criar uma vida mais leve a partir do momento que eu acredito que é possível, tá bom? Então, mas vamos dizer que nesse caso você tá vivendo uma realidade assim, onde você tá tolerando, tá resignado ali, né? Tá tolerando essa realidade. Eu preciso fazer isso, eu sou obrigado a fazer isso, mas eu ainda acredito que eu sou obrigado, eu ainda acredito em um monte de coisa. Enfim, o que você pode fazer para começar a aproveitar a vida e não continuar tolerando a vida? Porque quanto mais você tolerar, mais esse sentimento de resignação você reverberar, mais resignação, ou seja, mais condenação, porque para mim o sentimento de reverberação, de resignação é como uma condenação. Parece que a pessoa tá preso naquela realidade ali, entendeu? Ele tá preso, é como se ele tivesse uma sentença. A sensação que eu percebo é uma sentença. A pessoa gostaria de estar fazendo uma coisa, ela não está fazendo uma coisa. E ela está ali infeliz, mas ela entende que ela não tem solução. E aí, quando você passa por isso, realmente a vida se torna obrigação por trás de obrigação, uma resignação, uma sensação de peso mesmo. E aí, mas Aline, eu não tenho solução. Mas lembra, a sua parte não física, a sua parte mais ampla tem. Você só não está recebendo essas novas soluções para o que você está vivendo hoje, que você está tolerando, justamente porque você está tolerando, entende? Se você começar a praticar uma crença diferente, para de olhar para a galera, né? Os Abraham falam muito da galera da arquibancada. Abraham Hicks, eu quero dizer, tá? Da Esther Hicks, no livro Peça Será Atendido, Dinheiro Atrás Dinheiro, Extraordinário Poder da Emoção, O Universo Conspira a Seu Favor, enfim, de todos esses livros. Então, assim, a base dos meus estudos que eu trago aqui sempre vai ser baseado nos conhecimentos de Abraham. Eu leio outros livros, sim, mas eles são a maior parte da fonte do que eu estudo, porque eu gosto
gosto muito e me identifico muito com o que eles falam. Então, basicamente isso. Então, eles falam uma coisa assim: para de olhar para a galera da arquibancada. A galera da arquibancada é quem? As outras pessoas à sua volta. As outras pessoas à sua volta estão vivendo uma vida que você gostaria de viver? Então olha e observa como que elas reagem, como que elas pensam, como que elas sentem. E aí você olha. Agora, as outras pessoas da sua volta, a galera da arquibancada, tá vivendo uma vida diferente que você quer viver? Tá vivendo uma vida diferente não, uma vida que você não quer viver? É, diferente do que você quer viver. De que você não quer? Para de olhar pra eles. Ah, mas tá todo mundo fazendo assim. Sabe aquela frase da sua mãe? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Se a gente se basear sobre o que a sociedade à sua volta tá pensando, a maior parte da sociedade não acredita em lei da atração. A maior parte da sociedade acredita que veio para sofrer. Então, se a gente olhar para a sociedade, a gente vai... Todo mundo tá falando isso, quer dizer então que eu tenho que me condenar? Eu só tenho a minha perspectiva. A minha experiência de vida, né? A experiência que eu estou aqui passando é individual. Então, assim, pouco me importa, para não dizer outra palavra, né? O que os outros estão pensando, probleminha deles, tá? O que eles querem criar é probleminha deles ali. Eu não tenho nada a ver com o que as pessoas querem criar. Eu tenho a ver com como eu quero me sentir. Isso é a única responsabilidade minha. O tambor que as outras pessoas estão batendo, que as outras pessoas estão falando, eu não quero nem saber que tem uma arquibancada de 1 milhão de pessoas falando o contrário do que eu estou dizendo. Eles estão criando a realidade deles. Isso também é permitir. Eu permito que o outro crie a realidade dele. Mas eu posso criar diferente, eu não quero saber. Porque muitas das coisas, se a gente parar para analisar, Aline, mas todo mundo tá fazendo diferente. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, algumas centenas de anos atrás, existiram pessoas que pensavam diferente, né? Como assim, Aline? Onde você quer chegar com isso? Muita gente, hoje em dia, existem coisas hoje que você tem na sua realidade, ou a forma que você vive, ou a forma que você se comporta, ou a forma que você pensa, que antes não existia. Vamos dar um exemplo simples aqui, internet. Internet não existia há alguns anos atrás, algumas décadas aí, né? Para trás não existia internet. O que aconteceu? Muitas pessoas, a galera da arquibancada em sua maioria, né? A galera da arquibancada, que eu digo, pensa num estádio de futebol bem grandão. Aí tem lá um monte de gente. A galera da arquibancada, em sua maioria, pensava o quê? Que se alguém falasse, por exemplo, que eu quero um negócio, eu quero poder me comunicar com as pessoas do mundo através de um sinal sem fio, que se conecta com tudo, que usa um negócio chamado computador, e que esse negócio transmite as coisas assim do nada, e o sinal, você põe um aparelho no lugar da sua casa e esse aparelho manda sinal que você não vê para lugar nenhum. Essa pessoa pensaria o quê? É louca. Nada a ver com o que ela tá pensando. Hoje é realidade. Entende? Então, assim, uma pessoa muito louca, né? Pensando pelo conceito da galera da arquibancada, essa pessoa era muito louca, pensou nisso. O carinha que inventou a luz elétrica, eu não lembro o nome dele. Eu acho que foi Thomas Edison, não lembro. Aí o que aconteceu? Eu acho que foi ele. Também pode ser que não tenha inventado, tá, gente? Não tô aqui pra ficar questionando. Quem foi o criador, quem não foi, quem foi que começou, foi. Não quero saber disso. É só pra exemplificar. Vamos lidar como o carinha que criou a luz elétrica, sem dar nome aos bois, porque aí não precisa questionar quem foi, quem não foi. Não é esse o objetivo. Então, vamos lá. O carinha que criou a luz elétrica. Se ele chegasse para os carinhas da época da caverna. Pensa, se ele falasse para os carinhas da época da caverna assim, eu vou criar um negócio, um bulbo de luz, assim, que vai iluminar essa caverna inteira, vai ser uma beleza, você vai poder ler, nem tinha livro na caverna, mas assim, imagina, entendeu onde eu quero chegar? Então essa que é a questão. O que parece ilógico é só que não foi criado, o que parece impossível é só porque alguém não pensou, entendeu? Então, assim, seja a pessoa que pensa diferente. Para de olhar para o que o outro tá fazendo. Mas todo mundo tá dizendo que é assim. Se o carinha que criou a luz elétrica ficasse olhando para todo mundo que disse que não tem jeito, que só pode usar vela, entendeu? Que a única forma de ter luz é usando vela, a gente não teria luz elétrica hoje. Se o carinha que pensou, que criou o telefone, eu não vou dar nome, toda hora vem o nome da pessoa aqui, mas posso confundir, então eu não vou dar nome. O carinha que pensou que criou o telefone, ele pensasse que a única forma, que estava ouvindo as pessoas falando, que a única forma de se comunicar com a pessoa era através de carta, com um cara no cavalo, para levar a carta.
ele não teria criado o telefone. Então, assim, se o carinha que pensou que fazer dancinha no TikTok e você ter 3 anos de idade e você se tornar milionário, tem criança com 3 anos de idade dançando no TikTok e dança lá o dia todo, faz o que ele gosta, é feliz o dia inteiro, porque né, a criança tá dançando, tá sendo feliz, tá só brincando e tá ganhando dinheiro. Já pensou? Isso há alguns anos. Não precisa a gente ir longe, né? Que na luz elétrica você não tava lá, no telefone você não tava lá. Mas se te falasse há alguns anos, não precisa ser muito. O TikTok acho que deve ter uns 3 anos, eu acho. Se a gente falasse pra você há 5 anos atrás que a sua filha, seu neto, seu vizinhozinho, seu priminho, sei lá, o seu sobrinho, qualquer pessoinha, pituquinha de 2, 3, 4, 5, 10 anos, podia estar ganhando dinheiro fazendo uma dancinha, você acreditaria? Isso é impossível. A galera da arquibancada tá dizendo todo mundo, né? Nossa, isso é impossível. Impossível uma criança ganhar tanto dinheiro. Só se ela for atriz da Globo, só se ela for cantora, que nem a Sandy. Não é assim? Essa que é a questão. Pra criar um canal, ter um canal, é só se for o Silvio Santos. Se a gente pensar assim, 95 lá, 1995... O que a gente diria? Tem um canal de televisão, nossa, agora Roberto Marinho. Esse daí eu posso falar o nome com certeza, porque eu lembro. Silvio Santos, né? O dono da Globo, que era o Roberto Marinho, Silvio Santos, né? SBT. Então, assim, pra essa galera da arquibancada daquela época, se alguém chegasse com a ideia de que qualquer pessoa podia criar um canal tendo 0 dinheiro, porque o YouTube é um canal, você cria um canal no YouTube, você tem uma audiência, as pessoas te ouvem, você tem lá um público, você tem anunciantes no YouTube, tudo que uma televisão tem, o YouTube tem. Então, assim, se a gente olhasse pra galerinha da arquibancada daquela época, falasse isso, porque geral, né, 100% das pessoas diziam que era impossível, porque não tinha sido criado, tá? Então, a gente vive do universo de expansão. Cada desejo seu gera uma resposta desse universo e expande esse universo, ou seja, cria algo novo. Então, não existe impossível. O impossível é só algo... Tô cheio das frases clichês hoje, né? O impossível é algo ainda que não foi criado. É só algo que ainda não foi criado. Sabe aquela frase? Como não sabia que era impossível, ela foi lá e fez? Porque o impossível só tá na sua cabeça. O impossível, se você acredita que é impossível, eu sou obrigada a viver, a tolerar a minha vida, eu sou obrigada à resignação mesmo, eu sou condenada a isso, você está criando isso, entendeu? Se você acreditar que é impossível, você vai continuar criando que é impossível, você não vai ver uma solução, mesmo que a solução esteja caminhando do teu lado ali, você não vai ver. Se tiver uma pessoa que possa te falar essa solução, ela não vai cruzar o seu caminho, porque você não permite que essa pessoa entre na sua linha do tempo, entre em contato com você. Mas quando você abre para o possível, deve ser possível, deve ter alguém fazendo diferente. É possível que eu tenha possibilidade. Primeira coisa, se você tem um desejo, eu não quero mais tolerar, agora eu vi esse vídeo da Aline, eu entendi que eu tô resignando, eu tô tolerando a minha vida, sabe? Eu tô tolerando, eu tô vivendo algo que eu não quero, eu passo a maior parte do meu dia fazendo algo que eu não gosto, que eu não quero, me sentindo infeliz, contando os minutos para um momento diferente, sendo que você só tem esse momento, e aí você tá pensando num futuro que talvez nem chegue. Então, assim, eu tô resignando. Agora eu sei que eu tô fazendo isso, que eu tô sendo resignada, que eu tô tolerando a minha vida e não apreciando a minha vida. Então eu quero algo diferente. Mas eu não consigo ver nenhuma solução. Mas devem existir soluções. Só praticar o fato, quando vir um pensamento, mas não tem solução, devem existir soluções. Devem haver outras formas. É possível que tenha outras formas de viver algo diferente, de eu conseguir criar algo diferente aqui, tá? Mesmo que você não veja, mas você tá se abrindo, tá abrindo. E aí para de dizer que é impossível, mas eu tenho que tolerar, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho minhas contas para pagar, mas eu tenho que, porque quando você faz esse mais eu tenho que, quando você continua tolerando e a realidade continua a mesma. Então se abre esse espaço, entra nessa reflexão de que tem coisas que existem hoje que para algumas pessoas, alguns anos atrás, ou até poucos meses atrás, nossa realidade está mudando muito rápido, parecia impossível. Então da mesma forma que existem coisas hoje que se a gente perguntasse para sua avó, para sua mãe, para sua tataravó, até para você mesmo, você falaria, isso é impossível. E isso quer dizer o quê? Se a gente perguntasse para as pessoas em, sei lá, 1990, sei lá, não sei quando, que teria, sei lá, celular com iPhone, um negócio muito louco, a pessoa ia falar que era impossível. Não existe isso. Não tem. Então, da mesma forma que hoje
você tem acesso a coisas que as pessoas acreditavam antes que eram impossíveis, o que você deseja hoje também é possível, tá? Então, não coloque isso como uma desculpa para continuar tolerando a vida. Não coloque isso como uma desculpa. E como você pode, enquanto você ainda tá nesse lugar aí que você não quer, como você pode viver melhor? Essa que é a questão também. Eu tô aqui agora, nessa situação. Primeira coisa, entendendo? Primeiro, vamos fazer o seguinte, toda vez que você estiver nessa situação, procura uma forma de se sentir bem. Pode falar, de repente, pra você mesmo. É temporário. Daqui a pouco eu vou estar vivendo algo muito melhor que isso. Aline, mas eu não sei se é verdade. Eu não tenho nenhuma perspectiva ainda de que eu posso mudar essa situação. Quando eu trabalhava na prefeitura, eu vou te contar uma coisa aqui. Eu não tinha nenhuma perspectiva que eu podia sair da prefeitura. E aí, eu lembro que eu faltava nesse ano. Acabou que eu... Olha só, pra você entender aqui. Eu não tinha nenhuma perspectiva de sair da prefeitura. A perspectiva que eu digo é o seguinte, eu não tinha nada que me amparasse, que eu pudesse falar, eu vou sair daqui agora. Eu tinha começado aí já um negócio, mas eu ainda não tinha pernas para se sustentar, por conta própria. E aí, o que aconteceu, né? Eu comecei a falar, assim, primeiro comigo mesmo, depois com as pessoas. Eu falei, eu vou ficar aqui pouco tempo. E aí tinha uma moça que trabalhava comigo, eu conversava muito com ela. Eu falava que uma pessoa que eu podia confiar e conversar, contar uma história diferente sobre a minha vida. Porque as outras pessoas, elas estavam presas na resignação ali, do tolerante e tal. Então eu não tinha muita abertura pra conversar. Mas ela já era diferente. Então eu conversava muito com ela, eu contava a história diferente, né? Conta a nova história que eu quero viver. Eu quero empreender, eu vou começar a ter meu próprio negócio. Então eu conversava com ela muito sobre isso. Depois eu comecei a falar, vou ficar aqui pouco tempo. E eu comecei a falar pra todo mundo que eu encontrava. Nada, é capaz de eu nem voltar das férias. Aí aconteceu a primeira coisa que aconteceu. Nesse ano eu tive 2 férias. Como assim eu tive 2 férias? Eu já trabalhava na prefeitura, já tinha quase 4 anos e eu descobri, uma pessoa que trabalhava comigo na parte administrativa, não, na parte de RH. Ela verificou lá uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Ela descobriu que eu tinha direito a mais uma férias, que no primeiro ano que eu trabalhei eu tive direito, mas eu não consegui, não foi colocado à minha disposição para tirar. Não entendi até hoje o que aconteceu. Nem quero entender, porque eu não preciso saber por quais caminhos o universo traz as coisas que eu desejo, né? Aí o que aconteceu é que surgiu do nada, né? Nunca surgiu do nada, mas surgiu essas novas férias aí. Então eu tive férias em março e eu tive férias em julho, acho que era em julho ou em junho. Era julho. Agosto. Ia ter novas férias. Porque como eu tirei 2, eu pude escolher. Eu tive mais uma, eu pude escolher 2 férias no ano. Então já começou isso. Eu tive que ficar... Aquele ano eu teria muito menos tempo pra trabalhar, pra ficar ali naquela resignação, fazendo o que eu não queria fazer. E aí eu buscava coisas pra me sentir bem praticamente o dia inteiro. Eu comecei a meditar no tempo que eu ia pro trabalho, porque era uma forma de eu me sentir bem, né? Eu começava na hora do meu almoço, eu saía, eu ia pra lugares que me agradavam, sabe? Eu fazia tudo o possível pra me sentir bem. No tempo que eu tava na rua, eu ficava apreciando as coisas. Eu não sabia, assim, que eu tava apreciando, mas eu ficava fazendo tudo que eu pudesse pra me sentir melhor naquele momento. E aí, o que aconteceu, né? E o que aconteceu é o seguinte, eu não tinha nenhuma perspectiva, como eu falei. Eu tava começando alguma coisa, mas não tinha nada que falasse, assim, que eu pudesse honrar com os compromissos que eu tinha naquele momento. Não tinha ainda um suporte financeiro pra isso. E aí eu comecei a falar. E aí eu lembro que não tinha, tava faltando poucos dias pra minhas férias, assim, poucos dias mesmo. Eu ia nas unidades, que eu tinha que fazer visita, eu era nutricionista, gente. Trabalhava na prefeitura e tal. E aí, era concursada e tal. E aí eu lembro que eu ia nas unidades, porque tinha uma parte do meu trabalho que consistia nisso. Fazer, tipo, não sei o nome, uma inspeção, vamos dizer assim, nas unidades e tal. Eu fazia uma visita, verificava o que tinha no estoque, analisava a qualidade das coisas, a organização do estoque, coisa que nutricionista faz. Muita gente não sabe, mas acha que o nutricionista só prescreve dieta, mas tem muita coisa além disso. E essa era uma das minhas atribuições. E aí eu ia nas unidades e tinha as pessoas que trabalhavam nas unidades que eram copeiras. E elas conversavam muito comigo, vai tirar férias. Eu falei, nem vou voltar. Eu falei isso pra todo mundo que eu encontrar. Mas não vai voltar, o que você vai fazer? Não faço ideia. Não tinha ideia, não tinha nada ainda. Assim, tipo, eu posso não voltar. Não tinha. Mas eu falava isso o tempo inteiro. Se eu perguntasse pra galera da arquibancada, essa menina é louca, entendeu? Aí eu falava o tempo inteiro, nada, não vou voltar nada. Se duvidar, eu nem volto. Eu falava isso o tempo inteiro, eu quero... Aí as pessoas que tinham licença prêmio, que é uma licença que fica maior, sabe? 3 meses, assim, em casa, pago pela prefeitura mesmo. Você trabalha uma determinada quantidade de tempo e você tem direito a essa licença prêmio.
Chama licença-prêmio por isso, porque é um prêmio, né? São umas férias de 3 meses, mais ou menos. E aí eu falava, você não quer trocar comigo? Que aí eu fico mais tempo em casa. E aí eu brincava com isso o tempo todo. E comecei a ficar leve. Não vou voltar. Eu nem vou voltar. Se duvidar, eu nem volto. Fiquei nisso. Eu não precisei voltar das minhas férias. Coisas assim que eu jamais podia imaginar aconteceram e eu não precisei voltar das minhas férias. Porque eu acreditei no impossível. Eu tava vendo alguma solução? De jeito nenhum. Eu tava vendo, tinha alguma evidência de que eu não voltaria das minhas férias, existia alguma coisa nesse plano físico, que eu quero dizer, que permitia que eu falasse assim, eu não vou voltar porque eu tenho isso, garantia disso, eu tenho, porque o meu negócio está estabelecido, então eu não preciso. Não tinha nenhuma evidência física. Mas eu sei o poder da minha palavra, eu sei o poder do que eu acredito. O que eu acredito se torna a minha realidade, né? Então, se eu acreditasse, ai meu Deus do céu, ó vida, ó azar, eu estaria criando mais o mesmo. Então, o que eu podia fazer naquele momento? Contar uma nova história, tá? Contar uma nova história. A nova história do quê? Do que eu quero viver? Quantas vezes eu puder. Para quem eu puder. Se eu não tiver ninguém para falar, eu falo sozinha. Entendeu? Se não puder, se não tiver ninguém para quem você falar, fala sozinha. Fala sozinha. Pensa sozinha. Anda no corredor do supermercado, pensando alto, fala. Mas as pessoas vão achar que você é maluca. O que se as pessoas acharem mudasse a sua vida? Já pensou? Só era espalhar uma fake news por aí. Agora eu sou milionária. E, já pensou? Então elas mudariam a sua vida. Então, assim, para de se importar com o que os outros estão falando. Pensa em criar a sua própria realidade, tá bom? Então é isso. Essa que é a reflexão, tá? É tolerando a sua realidade ou você tá criando a sua realidade? E se você estiver tolerando, faz isso que eu te falei. Começa a contar uma nova história. Para de dar ouvido pra galera da arquibancada, pra galera que tá falando, Aline, mas eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, é possível, não é possível. Observa, cria uma crença diferente. Tá? Cria uma crença. A crença é só um pensamento que você pensou por muito tempo. Como que você limpa a crença? Não limpa a crença, só pensa numa forma diferente. Pensa de uma forma diferente. Quantas coisas que eu vejo hoje e que algum dia alguém pode ter pensado que era impossível. A gente tem hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com as formas de vida que a gente tem, pessoas vivendo de formas totalmente diferentes, a gente observa o quanto de possibilidades tem. Tá? E isso eu falei em relação a trabalho, de resignação, de estar tolerando, mas pode ser tolerar um relacionamento, tá? Quanta coisa hoje você tá resignada, você tá tolerando, você não tá aproveitando, você tá tolerando. Mas eu preciso ficar com essa pessoa, né? Isso também é tolerar, porque você precisa, tá? Então, assim, quanta coisa, porque como eu te falei, tudo que tu tem nesse momento é esse segundo. Isso é tudo que você tem, essa experiência de vida. Então, você vai ficar tolerando ou criando, apreciando essa vida que você tem, tá bom? Então é isso. Não tô te falando também, um ponto importante, jogar tudo pro alto agora e vou fazer tudo diferente. Primeiro muda na mente, tá? Primeiro você precisa mudar na mente, precisa mudar a forma que você pensa, porque é a forma que você pensa que criou essa realidade que agora você tolera, tá bom? Então você precisa pensar diferente, parar de ser resignada, parar de tolerar, começar a apreciar mais coisas. Busca coisas que você aprecie, porque assim mais coisas que você aprecie vão aparecer pra você. Enquanto você muda essa história, conta uma nova história. Porque se você simplesmente, por exemplo, vamos supor, o marido, eu não quero mais casamento, agora eu descobri com a Aline que eu tô tolerando, vou dar tchau pra esse marido. Vai aparecer outra circunstância na sua vida que você vai continuar tolerando, entendeu? Porque a vibração que você tá emitindo não é de resignação. Então vão acontecer novas situações na sua vida que você continua nesse sentimento de resignação, que eu preciso, porque eu sou obrigada, porque eu sou condenada, porque eu tenho que me submeter à vontade do outro, do destino, de alguém que eu não tenho vontade própria, eu não tenho escolha. Então você precisa praticar esse sentimento de apreciação, a praticar esse sentimento de que você tem escolha. E aí você vai ver que talvez você nem precise tomar uma decisão, que as coisas vão fluir naturalmente. O fluxo do universo vai resolver essas coisas que você está tolerando por você, tá bom? Mas primeiro ponto, acredita que é possível mudar. Que você não é obrigada, tá? Não, é possível ser diferente, é possível ser mais leve, é possível ter um relacionamento bom, é possível viver uma vida diferente, é possível ter um novo peso, é possível mudar a cor do meu cabelo, qualquer coisa. Eu não sei o que hoje você tá tolerando na sua vida, mas pensa
que é possível, independente do que seja. Começa a praticar que é possível. Deve ter pessoas vivendo essa realidade que eu quero viver. Só fala isso, vai falando várias vezes. Porque aí vai começar a aparecer evidência pra você. Se você tentar procurar evidência hoje, a sua crença de que não é possível vai confirmar. Então você não vai ver, entendeu? Você não vai ver evidências. Então você precisa praticar uma crença diferente, um pensamento diferente, para que ele se torne uma crença e assim essa crença ela aparece na sua realidade. Então só pratica. É possível, é possível, é possível, é possível. Existem coisas que hoje são possíveis e que antes as pessoas achavam que não eram possíveis. Isso é fácil, não é? Pensar dessa forma, ver coisas que hoje são possíveis, mas que antes não eram possíveis. Então fica nisso. Tá? E aí você vai só alimentar a crença que é possível. E aí vai começar a aparecer evidências de que isso é possível. Vai começar a aparecer evidências que é possível. Olha lá, aquela pessoa vive exatamente do jeito que eu quero. Nossa, aquela pessoa, nossa, ela era exatamente como eu sou e olha como ela tá agora. Nossa, essa pessoa foi exatamente para aquele lugar que eu queria ir. Ela arrumou exatamente aquele emprego que eu queria, do jeito que eu queria, nas condições que eu tenho hoje. Mas primeiro você pensa que é possível. E vai contando uma nova história. Para de falar do que está acontecendo e começa a falar do que você quer, beleza? Então é esse o negócio, mas reflita. Para de aceitar, eu sou obrigado, ninguém é obrigado a nada. A gente veio, nossa premissa, uma das premissas do universo é a liberdade. Liberdade significa que você não é obrigado a nada. Obrigado vem de escravidão, vem de servidão, vem de submissão, de submeter a algo. Como que alguém é livre e é submisso ao mesmo tempo? Não tem muito sentido. Submissão e liberdade são palavras que são praticamente opostas. Ou eu sou submisso, ou eu sou livre. A não ser que eu sou tão livre, na verdade, né, que eu acredito que eu posso ser submissa. Então, eu sou livre para acreditar no que eu quero e criar o que eu quero a partir do que eu acredito. Então, se fia nisso, se confia nisso e fica nisso. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo podcast. Você está cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.